Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com problemas informáticos que estão então a afetar as consultas no Serviço Nacional de Saúde. Falamos do PSD que desvaloriza o caso de José Silvano. Abordamos o processo de descentralização e as suas vantagens. Na educação, falamos da linha de crédito que estará então disponível a partir de hoje para os estudantes do ensino superior. E na política internacional, falamos da Itália e do Orçamento de Estado. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar nos problemas informáticos que estão então, segundo as notícias de hoje, a afetar as consultas no Serviço Nacional de Saúde. Como é que se resolvem estes problemas e de que forma é que também estes problemas afetam seriamente as questões relacionadas com a saúde? Desde logo, eu acho que como se resolvem, como se deveriam resolver, é evidente que falhas toda a gente tem. De facto, falhas nestes sistemas que são de um grande alcance não deviam acontecer, deviam ter, pelo menos, ser acautelados métodos que pudessem, de repente, ser colmatados com uma falha deste tipo e não se prolongar no tempo como está a acontecer. Bom, isto devia haver, na minha opinião, devia acontecer já. O Estado devia estar a pensar em medidas que pudessem ser compensatórias, isto é, fazer um programa adicional de consultas para poder, de alguma forma, obviar ou minimizar os efeitos que são muito grandes os atrasos nas consultas, que por si só já andam muito atrasadas e com isto ainda agrava. Portanto, o Governo acho que deveria, penso que poderá até estar a ter esse cuidado, ter já ações compensatórias para estas falhas, de forma a que os utentes não sofram tanto como com esta situação. Mas, ainda em relação a esta situação, gostava de dizer o seguinte: naturalmente todos nós vamos ao Serviço Nacional de Saúde e vamos à nossa médica de saúde, da família e tal, ao médico, e verificamos que é só um comentário para reflexão. Há uma certa frustração na relação que nós temos com os nossos médicos de família, nomeadamente, porque quase nem olham para nós. Há de reparar, eu posso ter um ar pálido, não sei o quê, mas o médico pode eventualmente nem olhar para nós porque está tão assoberbado com aquela questão da informática, das receitas, receituário, de ver o histórico e ver não sei o quê, que demora tanto tempo no acesso, como se diz, e bem, os acessos demoram algum tempo, digamos, lá está, às vezes querem-se fazer tantas diligências no sentido de obviar os procedimentos e cada vez se complica mais, os passos são demorados, às vezes o sistema não abre tão rápido. Acaba também por complicar um pouco mais. Muito. E dificultar, naturalmente, a ação do próprio médico, que devia ter disponibilidade e tempo e também, de alguma forma, estado de espírito para poder estar com o seu doente e o ver e olhar para ele e conversar e ver as preocupações, não sei quanto, que é assim para isso que funciona um médico de família, mas com tudo isto não acontece isso. Ora, nós verificamos cada vez mais, vamos ao médico e os médicos olham para o computador, para o ecrã, prescrevem, bom, a gente vai dizer, doutor, eu tenho isto e tal, e eles vão lá, vão prescrevendo, quase nem olham para nós. Não dão a devida atenção das vezes nem nos auscultam, César. não é? Nem nos auscultam. Se nós levamos exames, levamos exames, se não levamos exames, às vezes temos que os pedir e lá demora uma quantidade de tempo. Bom, isto é todo um sistema que se calhar, embora tenho que dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde, apesar de algumas vozes da desgraça, que eu, na minha perspectiva, acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde até funciona de uma forma muito agradável, em função daquelas, comparativamente com outras situações que existem para ir para o mundo fora. Mas, e até quando temos qualidade e temos médicos profissionais com nível,
Mas poderia ser melhorado em alguns aspectos. É nos aspectos dos procedimentos, de alguma agilização dos procedimentos. Acho que há aqui qualquer coisa que nesta engrenagem podia ser obviado de forma a que não houvesse nenhuma desaproximação entre o doente e o médico pelo facto de aparecer um equipamento informático ou digital ou de tecnologias, novas tecnologias a prejudicar este ambiente. E depois evitar todo este tipo de coisas quando acontece uma coisinha, de repente, nós vemos nas nossas casas, nos nossos computadores, de vez em quando há uma coisinha qualquer, a gente fica logo um dia sem computador ou fica e que nos atrasa a vida e prejudica, não sei qual é a dependência que nós temos. Portanto, há que ver... Há também aqui uma dependência e também aqui, digamos assim, um acompanhar por parte dos diversos setores também daquilo que são as novidades tecnológicas em termos de, quer de ferramentas informáticas... Das atualizações. Portanto, esse aspecto havia de ser... Há profissionais, com certeza absoluta, no Serviço Nacional de Saúde que tratam da área da informática, das ferramentas de informática ou digitais. E essas equipes, que normalmente são equipas bem estruturadas, deviam ter cuidado, nomeadamente, se o sistema falha, porque é tão grave falhar, deviam ter um sistema, deviam estar preparados para que o sistema houvesse um sistema alternativo para poder funcionar no caso de haver uma falha, um crash no que estão a trabalhar. Bom, isso obviava-se. Como não acontece, há que o Estado pensar em medidas, digamos, compensatórias ou alternativas para, de alguma forma, obviar os malefícios que provoca em relação à população, que naturalmente estão expectantes na sua consulta e na resolução dos seus problemas de saúde. Portanto, é uma situação que acho que tudo que é naturalmente o que se relaciona com a saúde são sempre muitas áreas muito sensíveis e, portanto, nós também ficamos logo muito alertados com este tipo de coisas, mas de facto era preciso ter atenção a este tipo de coisas assim para que quando acontecessem houvesse logo alternativas ou então medidas que pudessem compensar estas falhas também. Os efeitos que acontecem para essas falhas. Como é que estas questões se resolvem, César? Resolvem-se com medidas quem é que tem que resolver o Serviço Nacional de Saúde? É o Estado, é o Governo, é o Ministro da Saúde ou a Ministra da Saúde, é os Serviços de Saúde, os Serviços Nacionais de Saúde, que têm que articular mecanismos para que isso seja obviado. Portanto, isto é uma peça tão importante como às vezes comprar um equipamento ou até fazer um hospital. É preciso, não basta haver um hospital novo com todas as condições se depois essas ferramentas falharem. É preciso, tem que ser considerado como um meio, como uma ferramenta com relevância e com um tratamento adequado à relevância que tem e ao alcance que pode ter no bom e no mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Falámos então aqui do alerta deixado então hoje relativamente aos problemas informáticos que estão então a afetar as consultas no Serviço Nacional de Saúde. É então uma das notícias que marcou o dia de hoje e marca também então ainda a atualidade do dia de hoje. Falamos agora de política, falamos do PSD que desvaloriza o caso de José Silvano. César Oliveira, como é que podemos avaliar o caso de José Silvano e também o facto do PSD desvalorizar a situação? Eu percebo a postura do Presidente do PSD, não é? Mas que acho que estas atitudes são condenáveis, e não podem ser desvalorizadas. Se houve aqui negligência, se houve aqui alguma facilitação, seja de quem for, de cada deputado for, não é? Mas estamos a falar, o deputado por si só é uma instituição, é um lugar muito relevante, são representantes do povo, têm muito poder nas suas mãos para governar, ou estar a governar através da Assembleia da República, na legislação, e, portanto, não podem ser obviados já, não. Um deputado por si só é uma instituição. Mas a questão do deputado José Silvano, que é uma pessoa
no meu ponto de vista, é uma pessoa que, de facto, é aplicada e é um bom deputado, mas este tipo de facilitações não deviam acontecer. E está mal explicado, sinceramente. Ninguém percebeu o porquê desta situação. Era preferível que ele dissesse, olha, eu assinei o livro de presenças, mas tive que sair rapidamente para ir fazer uma reunião com fulano ou com fulano ou com fulano, ou até uma situação do partido dele, não sabe que ele é secretário-geral. Mas dizer isso de uma forma verdadeira e frontal. Portanto, esclarecer a situação. Esclarecer a situação. Portanto, o Rui Rio está posto numa posição de que também não quer alimentar muito este tipo de coisas, senão não se fala de outra coisa, e ele tem razão. Este caso não é um caso nacional, é um caso nacional, mas também não é nada de transcendente que se tenha o presidente de um partido que se tenha que ocupar ao fazer disto o seu dia-a-dia, nem pensar nisso. Eu acho que nesse aspecto ele tem razão. Agora, não se pode desvalorizar ao ponto de não se ver como é qual que estão as origens. Mas olha, Helena, eu em relação a esta situação, eu acho de facto que numa casa que devia ser exemplo, há situações, há procedimentos que são falíveis, não devia acontecer. Isto numa casa, uma Assembleia da República, que tem uma estrutura de pessoas, de departamentos, de diretores, de administradores, de uma infinidade, é uma fábrica enorme, com uns gastos muito consideráveis ao país, não deviam acontecer, as regras deviam ser de tal forma que não haviam de facilitar coisa nenhuma. Quando a gente ouve que, afinal de contas, aquilo é um procedimento normal entre os deputados, é normal, é notícia pública, não é? Que é normal o deputado pedir ao outro para fazer aquele procedimento. Isto não devia acontecer, isto não é possível. Não é normal isso não acontecer. Não é normal, não devia ser permitido. Agora, quando se diz que isso é normal, e o Presidente da Assembleia da República, este ou outro que houve, ou o cá de vir, ou seja que for, não tem, e os serviços que estão dentro da Assembleia da República têm responsabilidades, que são pagos, que têm responsabilidades diretas nestes funcionamentos, não têm que terem atenção a isto, não têm que pôr regras, não permitir esta situação. Nós já verificamos que, nomeadamente, os deputados vão para a Assembleia da República, são deputados, e depois têm uma quantidade de profissões cá fora, daquelas que dá jeito ser deputado, não sei. Isso já é mau. Agora, esse tipo de facilitação, eles terem isso e ainda se facilitarem a vida de forma a que eles continuam a fazer isso de uma forma livre, isso é que me parece mal. Repare, então um deputado é para estar na Assembleia da República e trabalhar dentro da Assembleia da República. Muitos deles já não trabalham dentro da Assembleia da República, vêm cá para fora, não é? E muitos vão lá só marcar e depois não trabalham. Mas então ainda se facilita na marcação. Este caso do José Silvano é um caso, mas há muitos outros. Então o Ministério Público está a avaliar se deve avançar com a análise ou com aprofundamento desta situação relativamente ao José Silvano. Se o Ministério Público avançar, que vá pensando já em avançar com os outros todos, com os outros 200 e tal deputados. Porque, pelos vistos, acontece com a maioria dos casos esta facilitação. Olha, eu vou agora almoçar ao Alentejo, olha, marcas o ponto por mim. Isto não me parece nada bem, não é exemplo, não é credível, não cai bem. Quer dizer, nós, população, eu pelo menos fico muito agastado com isto, fico triste, não acho que não devia ser assim. Também deveria ser uma questão a ser esclarecida. Sim, exatamente, com princípios rígidos na Assembleia da República, seja para quem for, nem que seja para o indivíduo que é deputado e é também presidente do partido, ou seja o que for. Não tem que haver regras. Os deputados têm que ter regras estreitas de observação. Se ganham pouco e o ponham a ganhar mais, é isso? Pelos vistos já ganham muito, mas se ganham pouco, os ponham a ganhar mais. Mas regras rígidas. Eu sou defensor que um deputado não poderia
não devia poder exercer outra profissão que não fosse a de deputado. Mas isso são outras contas de outro rosário. Eles que fazem as leis, portanto só fazem aquilo que lhes convém. Muito bem. César, abordamos agora a questão da descentralização e as vantagens deste processo de descentralização. Olha, Helena, eu em relação a este assunto gostava de falar um pouquinho sobre pela rama, porque de facto este processo está agora, ainda não deu um primeiro passo, porque fala-se muito, ou tem-se abordado muito entre o Governo Central e as diversas instâncias para cometer delegações de competências, portanto, que vão dar origem à descentralização, outros se calhar preferiam a regionalização, mas nesta circunstância a descentralização, é evidente que a descentralização traz sempre benefícios, mas benefícios objetivos. Quer dizer, quando... Que ainda não estão definidos esses objetivos. Não estão definidos esses objetivos. E uma outra coisa é que a descentralização deve ser feita numa lógica de maior eficácia junto das populações, dos serviços de proximidade, mas também tendo em conta que tem que haver ali rigor e tem que haver também ali a poupança, a contenção dessa despesa. Não é fazer descentralizações e aumentar a despesa de uma forma absolutamente imparável, não é? Então, era preferível enfrentar uma situação da regionalização com todas as regras, com todas as organizações bem definidas nessa circunstância. Portanto, e se houver as descentralizações, como já aqui temos falado, e se não houver o tal envelope financeiro para que depois... Que acompanhe também assumir as responsabilidades das autarquias. Exatamente. Não há milagres. Depois não pode ser feito, não é favorável a descentralização nessa sequência, porque um Presidente de Câmara ou um Presidente de um Instituto, ou se tiver uma competência atribuída e depois for a verificar que não tem meios financeiros ou técnicos ou humanos para poder cumprir essa descentralização, fica ele com o ónus. Mas pior que isso, fica ele com o ónus e as populações ficam mais prejudicadas. Há que ver isto muito bem e os Presidentes de Câmara estão a ter essa cautela, eles têm levantado essa bandeira, têm estado a levantar essa preocupação e muito bem, porque de facto não só eles estão em causa, como depois podem estar em causa as suas populações, as suas comunidades. Quando falamos de descentralização, é inevitável falar também da regionalização? Olha, pelos vistos, o Governo, eu acho que neste momento ninguém está interessado em falar muito sobre isso, porque acho que não é a altura própria, uns gostam, outros não gostam, um já gostou, agora não gosta, um agora se calhar vai gostar e viu que já não gostou, há casos desses como sabemos, não é? A regionalização devia ser uma coisa que começasse no início de uma legislatura, mas eu não estou a ver a ser dados passos nenhuns para isso acontecer, não é? Portanto, temos a espaço de um ano eleições e já devia estar a ser tratado essas coisas, e nomeadamente até o próprio referendo que é necessário fazer para esse efeito. Mas que a regionalização... tendo em conta aquilo que são as regiões, a dimensão das regiões, não fazer regiõezinhas, porque isso então ainda é pior que o que está, fazer regiões em que haja a potenciação, a maximização dos meios, recursos, para que essa região possa ter uma personalidade própria e possa ter, de facto, meios para poder decidir do seu futuro, das suas potencialidades, isso acho que tinha vantagem. A regionalização tinha muitas vantagens. Não numa lógica de criar mais poleiros para pessoas, ou eventualmente para criar mais despesa, ou eventualmente para criar ali guerras entre os tais centros de decisão aí à molhada. Também não interessava isso. Mas que... com uma regionalização com regras bem definidas e perfeitamente com as competências que bem definidas, eu acho que e bem distribuídas também, César. Poderia ser vantajoso
mas haver verdadeiras regiões, elas estão quase definidas no meu ponto de vista, mas há pessoas que querem também a região à sua medida, não é isso? Isto não é possível, tem que se ter em causa. Aliás, veja o que está a acontecer agora com Barcelona, está a querer a autonomia, não é? Quer dizer, então, são coisas que são discutíveis, que depois é para formar os seus poderes, as suas influências, as suas relevâncias, e depois esquecem-se o resto do próprio país, que também é muito importante. Portanto, as regiões nunca poderão perder de vista o que é importante é o país no seu todo, na sua consolidação, solidificação. Portanto, via vantagem nesse aspecto, via vantagem sobre esses pontos de vista que referi. Caso contrário, é preferível, muitas vezes, cometer descentralizações, delegação de competências, bem definidas também, com o devido envelope financeiro, acompanhado no Orçamento de Estado, e de facto as pessoas saberem que essa competência é agora numa Câmara ou é numa área metropolitana, ou seja o que for. Muito bem. César, depois então aqui de abordarmos a questão da descentralização, se faz também sentido ou não falar de regionalização quando falamos em descentralização, falamos agora de educação. Foi criada então uma linha de crédito que está então disponível para estudantes do ensino superior. César, como é que podemos olhar para esta linha de crédito? Olha, para já, agora, mais recentemente, podemos olhar de uma forma mais equilibrada, porque esta linha de crédito, que é de 80 milhões de euros, inicialmente deixava algumas partes do país fora, o que não me parecia, de facto, também razoável nem justo, porque o facto de... A partir de agora estará ao alcance de todos os estudantes universitários. Acho que o Ministro andou bem quando me andaram a mão e que possibilitam isso. Agora, o que o Ministro diz uma outra coisa que eu, sinceramente, acho que aliás, revejo-me nesse ponto de vista, é uma linha de crédito para casos absolutamente necessários, mas não dispensando o Estado de fazer o seu trabalho, isto é, parte desses apoios, que não têm que ser apoios, não devem ser apoios diretos dos estudantes, mas deve ser uma preocupação do Estado em ter um apoio social que cubra muitas dificuldades dos estudantes. E essa é outra questão. Nós vemos perfeitamente, por exemplo, nessa questão das residências, o Estado tem que pôr mão nisto e criar cada vez mais, associados às universidades, aquilo que são as residências universitárias, para pôr fim à especulação e às próprias dificuldades dos alunos e dos pais dos alunos. César, há falta de residências universitárias. Há falta de residências universitárias, como se constata. Digamos, de alguma forma, também mesmo essas residências universitárias, dar-lhes que tenham condições para que uma estudante ou um estudante possam ir para essas residências universitárias com dignidade, não é à molhada, não é? Tinha que ser com princípio. Não é ir para um hotel de 5 estrelas, mas também não é para ir para uma coisa que muito abaixo do que eles estão habituados em casa. É preciso ter aqui um bom senso, porque eu penso que as pessoas que estão nesses setores têm bom senso para decidir isto. Mas é um pouco nesta lógica, o Ministro diz e aponta, e bem, a preocupação, esses apoios, essa preocupação tem que ser na área da preocupação social do Estado para os alunos, para termos melhores alunos, para termos melhores universidades, para termos tudo. Isso é um conjunto de coisas que é para termos tudo melhor, não é? Muito bem. Uma linha de crédito então disponível para os estudantes universitários. César, falamos agora da Itália e falamos do Orçamento de Estado da Itália. César, de facto aqui Bruxelas exige a Itália que altere o Orçamento do Estado. Como é que fica esta questão? Olha, a questão que vai ficar é o seguinte: a Itália vai ter que alterar, no meu ponto de vista, vai ter que alterar, porque se não alterar vai sofrer de sanções, porque, como já se verificou com a Grécia, a comunidade não pode ter 2 pesos, 2 medidas, tem que ter só um peso
e uma medida. Portanto, isto é para todos. Portanto, a Itália, como está na Comunidade Europeia, se não se encaixar, vai sofrer de sanções, e graves que podem pôr em causa... Mas que também podem afetar todos os outros países que fazem parte da União Europeia. Podem afetar porque, de facto, a Itália é um país importante na Comunidade Europeia e é um povo, é um país que nós todos gostamos, o mundo gosta, nós europeus gostamos. Agora, a Itália tem passado por várias alterações de caráter político, sem, muitas vezes, populistas, não é? Como é o caso, e isto, os populistas normalmente não se encaixam naquilo que são as regras, e as regras são para cumprir e para todos. Portanto, não é agora os populistas dizer assim, olha, eu agora não quero saber nada disso, eu agora... E depois? Então, e os meios para eles fazerem isso? Eles precisam dos meios, e os meios têm que ser observados não só pelo esforço do país, mas também pelo conjunto da União Europeia em que estão inseridos. Eu acho, e é positivo, embora seja uma medida de exceção, seja uma facilitação, mas a questão da adesão do Eurogrupo com a Comunidade Europeia, com o Conselho Europeu, na procura na preparação do que é exigível para se encaixar nas regras comunitárias, estarem disponíveis para colaborar, quer o Eurogrupo, quer a Comissão Europeia, para encontrar com as autoridades italianas a melhor forma e a melhor facilitação para eles se encaixarem. Eu acho que a medida é uma medida excepcional, mas acho muito positivo. Acho que deve ser assim. Pronto, se um país está com dificuldades, nós temos que o ajudar. E acho que a Itália precisa de ser ajudada. E eu penso que também a Itália, objetivamente, com exceção de pode haver um ou outro europeu que defende essas coisas, radicalizações de posições, mas quem está num governo, quem depois tem que lidar dia a dia com as coisas, há de querer encontrar soluções que sejam encaixadas naquilo que são as regras. Portanto, o dia 13 de novembro é a data limite para que seja tratado. Ainda faltam mais 5 dias e com essa disponibilidade do Eurogrupo e da Comissão Europeia, eu penso que poderemos chegar a bom porto. Muito bem. César, terminamos então hoje a falar de Itália e do orçamento do Estado, depois então de Bruxelas ter advertido a Itália. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada, boa semana. Até para a semana. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.